Bem-vinda ao episódio de Parâmetros Sem Medo, o meu podcast aqui onde eu vou falar de diversas conversas sobre empreender, sobre estética e sobre negócios, nomeadamente aqui a coragem, nomeadamente de empreender, porque eu sei que é sempre muito difícil. Mas hoje temos aqui um episódio de assinatura, porque temos aqui um tema que é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele e que eu sei que levanta muita curiosidade e também muitas questões desse lado. Hoje vamos falar sobre parâmetros. O episódio de hoje é os parâmetros que ninguém te explicou e que mudam tudo no resultado. Pois bem, hoje vamos falar de parâmetros que se ajustam nos equipamentos. É o meu episódio de assinatura. Porquê? Porque o nome do podcast, Parâmetros Sem Medo, também se aplica aos parâmetros que nós temos na nossa vida, na nossa carreira profissional e por aí fora. Por isso, acaba aqui por brincar um bocadinho com este nome. Mas vamos falar, sim, sem sombra de dúvidas, sobre os parâmetros e porque que realmente cada vez que eu posto, por exemplo, um reel ou um carrossel a falar sobre o ajuste dos parâmetros, levanta tanta questão. Porque na realidade existe a forma que certos e determinados emissores de laser acabam por ser corretos não é serem corretos, estamos a falar de emissores que têm uma qualidade diferente e que são ajustados de uma forma, e depois temos equipamentos que generalizam o mercado, ok? Que é o que se encontra em maior força no mercado, que têm emissores com uma qualidade inferior e por ter essa qualidade inferior têm algumas limitações e que precisam ser ajustados de outra forma. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas como sabem, eu gosto sempre de abrir, só não fiz no meu primeiro episódio, mas eu gosto sempre de abrir aqui com questões que eu recebi referentes ao episódio que eu estive a solo, porque normalmente no episódio a solo podem surgir aqui algumas questões sobre o tema que eu abordei. E no último episódio eu falei sobre o diagnóstico, a importância do mesmo, dele ser estruturado, do passo a passo e por aí adiante. Susana, tu não vais responder a questões quando estiveres com os teus convidados? Sim. Portanto, em direto não, porque nós não fazemos uns diretos, portanto, todos os episódios são gravados, mas se houver questões nos episódios, por exemplo, que foram gravados e que foram publicados aqui no podcast, no canal do YouTube, e que haja algum comentário, alguma questão, eu farei, claro, terei todo o gosto em responder à questão. Se não for diretamente a mim, se for ao convidado, eu faço essa questão ao convidado, peço para ele me ajudar a responder e eu irei responder em nome dele, ok? Mas vamos começar então aqui com as perguntas de abertura, que são perguntas que eu recebi aqui da minha audiência. E a primeira questão é realmente às vezes uma questão que pode acontecer, nomeadamente para quem está a começar, não é? Que é, eu recebi agora uma cliente, que é, ou seja, é a primeira vez dela comigo, mas esta cliente já fez sessões noutro espaço. Devo realmente de começar logo a fazer o tratamento ou devo de iniciar como se fosse uma cliente do zero, portanto, diagnóstico? E a minha resposta é sempre do zero. Porque independentemente de ter sido uma cliente que já fez tratamento a laser, portanto, epilação a laser, noutro espaço, tu não sabes como é que a cliente está, como é que está a área do tratamento. Tu precisas sempre de diagnosticar primeiro. Portanto, deves, ainda assim, se é o teu caso, tens essa questão também, o que eu posso dizer é que sim, essa cliente deverá passar por uma consulta de diagnóstico como se ela nunca tivesse feito laser na sua vida. Até porque há uma coisa muito interessante que é uma cliente quando chega até nós para fazer uma primeira sessão, independente, vamos imaginar que ela nunca fez laser. Pode acontecer aqui duas situações. É a cliente realmente vir com uma área virgem a nível de pelo, nunca fez, só fez a cera, e vai ter um tipo de pelo, ok? E podemos ter pessoas que toda a vida fizeram, por exemplo, o gilete na mesma área e vão ter um pelo muito grosso, ok? Numa primeira sessão, nunca tenha feito laser. Mas também pode acontecer uma pessoa que já tenha feito sessões noutro espaço, vir fazer noutra área que não seja a mesma área que fez no outro espaço, portanto terás que analisar isso. Como pode haver uma pessoa vir fazer a mesma área, o pelo estar praticamente igual porque ela fez uma ou duas sessões no outro salão, no outro espaço, no outro gabinete de estética, portanto tu não sabes. Portanto, tens mesmo sempre que fazer esse diagnóstico, ok? Portanto, outra questão. Vamos lá ver aqui. Uma cliente que só menciona que toma medicação fotossensibilizante na segunda sessão. Que procedimento devemos tomar perante isto? Bem, em primeiro lugar, o que pode acontecer é o que vamos partir do pressuposto, tendo em conta tendo em conta a informação que eu passei no episódio passado sobre o diagnóstico, o que nós podemos partir do pressuposto é que se calhar o diagnóstico não teve completo.
Porque uma das partes que eu falei lá no diagnóstico foi que nós devemos de insistir na parte da medicação. Devemos perguntar se a pessoa faz medicação e que tipo de medicação, e pense bem se não tem diabetes, hipertensão, tudo. Nós temos que questionar, porque as pessoas às vezes tomam medicação diariamente e até já se esquecem que aquilo é uma medicação. Claro que uma medicação fotossensibilizante pode estar muitas das vezes associada a tratamentos para a acne, ok? Por exemplo, se estivermos a falar do Roacutan, por exemplo, tem um princípio ativo que é contraindicado porque é fotossensibilizante. Portanto, se a cliente automaticamente só diz isto na segunda sessão, o que nós vamos fazer é parar o tratamento automaticamente. E o mais estranho disto tudo é porque também não deve, do outro lado, se ter assinado uma declaração de consentimento. Vocês já me dizer, Susana, eu não acredito que isto exista no mercado. Minhas amigas, pois bem, infelizmente às vezes acontece. Como eu digo, inevitavelmente, há pessoas que ainda estão neste mercado para ganhar dinheiro. Chegam a um espaço, por exemplo, vamos imaginar, ok, uma prestação de serviço, uma pessoa que faz prestação de serviço, chega ao espaço, monta o equipamento, vai atender os clientes daquele espaço e não faz tanta pergunta, ok? Com pressa, tem uma lista grande de clientes para atender naquele dia, a agenda está completamente cheia e torna-se complicado, não é? E depois nós sabemos que, estou a dar o exemplo da prestação de serviços, eu fiz prestação de serviço e nós sabemos que às vezes temos de dançar um bocadinho a dança de cada espaço onde a gente vai, porque cada espaço é um espaço diferente, que tem a pessoa responsável, a dona do espaço, que tem as suas regras, tem os seus processos, tem tudo, não é? Mas ainda assim isto é um cavalo de batalha, porque pode acontecer. E às vezes as donas dos espaços também não sabem, não têm esse conhecimento. Às vezes, se tu, por exemplo, tens uma empresa de prestação de serviço, até vou fazer aqui um parênteses. Se tens uma empresa de prestação de serviço, és prestadora de serviços, a empresa é tua, és tu que andas a fazer prestação de serviços, angariaste espaços, convém tu dares uma pequena formação às pessoas que lá vão estar a vender o serviço, a agendar o serviço por ti, pelo menos que se é a primeira vez da pessoa, ela deve ter uma consulta. E nesse dia ela não vai dar início, tu devias deixar logo isso claro. E diz-me assim, Sónia, eu vou deixar de faturar. Não tens propriamente que deixar de faturar. A pessoa até pode já deixar paga nesse dia do diagnóstico a sessão a seguir. Ou pode comprar um pack de sessões, por exemplo, não é? Eu não sou muito a favor de packs de sessões porque depois, entretanto, andamos ali um quanto tempo sem faturar. E eu gosto mais de. Eu não sei que se brinca ali um bocado, uma zona vamos fazer mensalmente e depois noutra zona, por exemplo, vende-se um pack. Pronto, para não ficarmos completamente a zeros. Mas o que eu quero dizer com isto é na prestação de serviços, muitas das vezes é o corre, 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 corre. A pessoa não está a fazer por mal, não é? Mas nós não podemos ultrapassar, ou seja, não ultrapassar, não podemos passar por cima do diagnóstico e fazer que ele não existe, tal e qual como também depois não podemos passar por cima de documentação que é necessária que seja assinada, porque está na declaração de consentimento as contraindicações e uma delas é a medicação fotossensibilizante. Portanto, a cliente, se, por exemplo, quando vai fazer o diagnóstico contigo, se está a tomar medicação, tu questionas se ela sabe se é fotossensibilizante. Se ela não sabe, ela quando chegar a casa, que te tira umas fotografias a toda a medicação que faz e tu rapidamente, hoje em dia, na internet nós temos acesso a todas as bulas dos medicamentos. Portanto, rapidamente nós conseguimos identificar se ele é fotossensibilizante ou não. Não é? Portanto, fica pendente de a confirmação do agendamento da primeira sessão, fica ali pendente de nós sabermos se essa medicação é ou não fotossensibilizante, porque se for, ela não pode fazer o tratamento. Ok? Portanto, saber apenas uma segunda sessão significa que o erro foi nosso. O erro foi nosso, nós não podemos saber isto numa segunda sessão. Agora, dizeres-me assim a mim, isto pode acontecer. Eu dei início aos tratamentos, e pá, à quarta sessão, a cliente vai-me dizer que está grávida, ok, não é? Nem ela pode adivinhar há 4 meses atrás, por exemplo, podia estar grávida, tudo aconteceu não é? Foi acontecendo durante esses 4 meses, 5 meses de sessões. Assim que ela sabe, ela diz, e tu paras o tratamento. Isto porquê? Porque não existe em nenhum estudo, não existem estudos clínicos, não existe em lado nenhum informação de que se pode aplicar o laser, fazer tratamentos de epilação laser numa grávida. Porquê que não se pode dizer que sim nem que não? Ou melhor, tem que se dizer que não mesmo. Porque não existem estudos clínicos. Porquê? Porque não se fazem esses estudos em grávidas. Portanto, ninguém quer se sujeitar a isso. Portanto, não se faz. Ponto final. Assim que se sabe que a pessoa está grávida, automaticamente cessa os tratamentos. Ok? Vamos lá ver aqui outra situação. Uma cliente que quer resultados em metade das sessões que o diagnóstico indica serem as necessárias. Portanto, quando estás a fazer o diagnóstico, tu dizes em média quantas sessões são necessárias para a primeira fase do tratamento e ela quer só metade. A verdade é que a cliente tem que ter aqui uma noção. É que eu também não posso ir para um médico
sentar-me à frente do médico, dizer-lhe aquilo que eu tenho, não é? Eu dou-lhe os meus sintomas, digo os sintomas que eu tenho, automaticamente, mediante os meus sintomas, eu já estou a dizer ao médico, eu não o deixo falar, quase, não é? Já lhe digo aquilo que eu tenho, qual é a doença que eu tenho, e automaticamente eu vou dizer ao médico, olha, só faz favor, passe-me esta medicação, ok? E quero que me garanta que ela, em metade do tempo, eu vou ter os meus efeitos completamente nulos e que vou estar curada de tudo. Isto não existe, não é? Portanto, cabe-nos a nós, de uma forma muito subtil, dizer à cliente, olha, eu também gostava muito de conseguir dar esses resultados em muito menos sessões, mas isto é o meu conhecimento, é a minha experiência, é o meu dia-a-dia. Eu digo que, em média, em 3 sessões, vai começar a ver resultados. À quarta sessão, vamos fazer uma reavaliação para começar a ajustar mais ainda, se for necessário, os parâmetros para lhe conseguir oferecer resultados mais rápidos em menos sessões. Mas eu não lhe posso garantir que em metade das sessões que eu lhe vou dar o mesmo resultado, se calhar, que eu lhe ofereci em 5 ou 6. Tenho que ir analisando sessão a sessão. Portanto, isto realmente é o correto. Por mais que a cliente queira ouvir o contrário, eu não posso. Por isso é que o diagnóstico também serve para quê? Medir as expectativas da nossa cliente, ok? Portanto, respondida aqui algumas questões, claro que eu não respondi a todas as que me enviaram, porque senão ficava aqui um episódio inteiro só a responder essas questões, mas vamos avançar aqui com o tema que realmente é o tema predominante deste episódio, do episódio do podcast Paramos Sem Medo, e se ainda não me conheces, o meu nome é Susana Vilhena, podes acompanhar o meu trabalho também no Instagram, vai colocar aqui o meu arroba por baixo, arroba Susana R. Vilhena, ok? Podes ir lá, eu partilho imenso conteúdo lá também, e não só partilho conteúdo, como por vezes, de vez em quando, eu faço algumas ofertas. Por exemplo, não tens o questionário, não tens o questionário do fototipo pele e queres utilizar, por exemplo, no teu diagnóstico. Se me deixares um comentário, por vezes faço-te chegar esse questionário. De vez em quando vou partilhando assim também alguns documentos que eu acho que são importantes para tu teres em gabinete. Portanto, se ainda não me acompanhas lá, acompanha-me lá também. Então vamos começar aqui então a falar sobre parâmetros. E quando nós falamos nos parâmetros do equipamento da epilação a laser, existem 3 parâmetros para mim, são fundamentais que eu consiga ajustar para, de alguma forma, eu conseguir personalizar. Eu acho que esta palavra está a ficar cada vez mais utilizada, não é? Mas a verdade é esta, é conseguir personalizar ao máximo ou ir ao encontro máximo das necessidades daquela área. Ou seja, quando eu falo das necessidades, falo das características daquela área de tratamento, ok? E quais é que são estes 3 parâmetros muito importantes que eu realmente devo ter a capacidade e que o equipamento me permita que eu ajuste. Estamos a falar de fluência, estamos a falar de frequência e estamos a falar de tempo de pulso. Estes são os 3 parâmetros que o teu equipamento deveria permitir que tu ajustasses. E o que eu sei é que muitas das vezes existem equipamentos que não te vão permitir ajustar. Vou dar um exemplo. Não sei se é o teu caso, pode ser o teu caso, ok? Que é, tu ligas o teu equipamento, escolhes se é homem ou se é mulher, que é esta outra coisa que eu não entendo, não é? Mas escolhes se é homem ou se é mulher, que está lá no display. Depois disso, escolhes o fototipo, não, antes do fototipo ainda escolhes a área do tratamento, depois escolhes o fototipo e ele dá-te logo uns parâmetros. Se é homem, se é mulher, não interessa para ajustar os parâmetros, eu tenho que ajustar o parâmetro mediante o quê? Fototipo, cor do pelo e espessura do pelo. Isto são 3 coisas que eu tenho que ter em atenção. E densidade pilosa, às vezes, se eu tenho muito pelo ou pouco pelo, também pode, de alguma forma, ajudar-me a saber a forma de eu trabalhar, pelo menos ali na primeira, segunda sessão. Mas isto são o que eu tenho que ter em consideração no momento em que eu vou ajustar fototipo, espessura do pelo e cor do pelo. Estes são os 3 eu não quero dizer parâmetros é o que eu utilizo no computador, no equipamento. Mas estamos a falar aqui de 3 considerações que eu tenho que ter na área do tratamento, para eu poder ajustar corretamente o meu equipamento. A área não interessa, ok? Porque eu posso ter axilas muito extensas com pelo muito escuro e grosso, como posso ter axilas já da pessoa por si só, uma axila com muito pouco pelo e pelo mais fino e mais claro. Pode acontecer, portanto, a área não interessa, ok? Isto é o mais importante. O que é mais grave? É que muitas das vezes, quando eu lá estive a selecionar no meu equipamento a área, o fototipo, pronto, e dou o ok, eu nem sequer consigo ver qual é que é o tempo de pulso que eu estou a trabalhar. Porque ele não tem esse parâmetro lá. Eu não consigo ter a noção. E isso não está bem. Se tu tens um equipamento desses, o que é que eu te posso dizer?
trabalha, se ele realmente é teu, se fizeste esse investimento há pouco tempo, o que eu te posso aconselhar é trabalha, paga esse equipamento, recupera o investimento que fizeste, assim que tu possas e que juntes algum, dás esse de entrada noutro equipamento e quando fores ver um próximo equipamento para ti, toma isto em consideração. Tenta perceber se tu consegues ajustar ou não os parâmetros no equipamento novo que tu possas eventualmente estar a investir. Ok, agora se já tens esse, vais fazer com esse e há formas de se conseguir contornar. Mas a verdade é esta, é que eu preciso de ter acesso, pelo menos, a estes parâmetros que eu consiga ajustar. Frequência, fluência e tempo de pulso. E são muito importantes. Agora, quando eu falo em parâmetros, eu acho que é muito importante nós conseguirmos compreender o que é que cada um deles influencia no tratamento. E depois há aqui outros pelo meio que eu vou falar aqui hoje que eu acho que são muito importantes. Mas acima de tudo, se eu for falar aqui da fluência, eu acho que a fluência talvez é o mais comum e que para vocês possa fazer sentido, que é a fluência é o quê? É a energia. A energia que eu vou dar por centímetro quadrado. Quando se fala em fluência, é a energia dada por centímetro quadrado, ok? E a energia é representada em joules. A unidade de medida da energia é joules. Por isso é que quando aparece fluência, muitas vezes aparece um J barra centímetro quadrado. Isto significa a fluência, a energia que eu estou a dar por centímetro quadrado. Agora, há muita gente que pensa que é só aumentar a energia para oferecer mais resultados. Não. A energia, ok, é realmente responsável por eu conseguir eliminar um pelo, sem sombra de dúvidas, mas não é só porque eu vou aumentar que eu consigo melhores resultados. Às vezes eu tenho que fazer um equilíbrio entre a energia e outro parâmetro que é o tempo de pulso. Eu costumo sempre associar a energia, por exemplo, ao tipo de pelo que eu tenho. Quanto mais fino é o pelo, mais energia eu utilizo. Mas antecipadamente, antes de eu ir escolher a energia com que eu trabalho, há outro parâmetro que eu vou escolher em primeiro lugar. E por norma, o parâmetro que eu gosto de escolher em primeiro lugar é o tempo de pulso, porque ele é que me vai determinar tudo. A energia com que eu possa trabalhar a seguir é através do tempo de pulso que eu escolho, que o equipamento me vai dizer o mínimo e o máximo de energia que eu consigo trabalhar naquele tempo de pulso, ok? Há uns que têm uma margem maior, há outros que têm uma margem menor. E mais, a energia eu vou escolher consoante o tipo de pelo que eu tenho. De tempo de pulso eu associo muito ao fototipo, a energia eu associo sempre ao pelo que eu tenho, ok? Portanto, energia nem sempre significa que se eu for utilizar mais energia, tenho resultados mais rápidos. Se eu tiver um pelo muito grosso, numa fase inicial, se eu for disparar energia, nem o meu cliente, coitado, ele vai aguentar. Mas se eu utilizar excesso de energia, eu posso queimar. Energia a menos também pode comprometer o meu resultado final, ok? Agora, a energia certa é aquela energia em que eu estou a trabalhar com o meu cliente e que ele me diz que está a sentir picada e ausência de calor. Isto é o correto. No máximo dos máximos, o que o cliente pode sentir, além da picada, é um calor muito, muito, muito ligeiro, ok? Portanto, não é só aumentar ou diminuir a energia. Deixo já aqui este parênteses. É necessário esta energia estar equilibrada com o tempo de pulso. Depois há aqui outra situação que eu não gosto muito de dizer que possa ser realmente um parâmetro para ajudar no equipamento, mas além da fluência, há aqui outra coisa que pode fazer a diferença no equipamento com que tu trabalhas. Irradiância. Não sei se já ouviste falar deste termo, mas a irradiância é o quê? É a potência do emissor dividida por centímetro quadrado. Isto porquê? Vamos imaginar que tu tens, não é a potência do equipamento, ok? O emissor é uma pecinha pequenina. Eu até tenho ali, vou pedir aqui à minha equipa se me consegue passar ali um emissor só para vos mostrar, está bem? Obrigada. Ok, então isto que aqui está é um emissor, claro que ele está estragado, mas isto que aqui está é um emissor. Normalmente esta pecinha está dentro do manípulo. Estes emissores podem ter mais ou menos potência. Não é a potência do equipamento, é a potência desta pecinha. Esta pecinha que é responsável, isto se estivermos a falar de epilação a laser diodo, ok? De equipamentos de diodo, não é epilação, mas equipamentos laser diodo. Tem esta pecinha que aqui está, ok? Que são várias barrinhas com diodos lá dentro, empilhadas. Cada barrinha tem uma potência, todas elas juntas vão dar a potência do emissor, ok? Vou deixar aqui, eu acho que ela permite-se ver. Pronto. O que é que acontece aqui? É muito importante que a potência do emissor acompanhe a área do spot, que é de onde sai a luz, ok?
Portanto, quanto maior é a área do spot, mais potência o emissor deve de ter. Porque se eu tiver uma área de spot muito grande, com uma potência muito baixa a nível de emissor, eu também posso comprometer os meus resultados. Imagina, tu podes estar a utilizar o tempo de pulso correto, a energia também, só que como o emissor é fraquinho a nível de potência, a área do spot é muito grande, ok? Vai comprometer porque ele não consegue entregar bem a energia. Olha, vamos fazer aqui uma analogia. É como se fosse um carro, não é? Nós não podemos. Imagina, é como se tivesse um carro muito potente, ok? Com muitos cavalos, super confortável. Ele tem o mesmo objetivo que um carro com um motor inferior, com menos cavalos, ok? Menos confortável. Ambos conseguem te fazer e permitem deslocar de um lado ao outro, do ponto A ao ponto B. Agora, a diferença é toda a performance do carro com mais potência, com mais cavalos, relativamente àquele que tem menos. Portanto, todo o desempenho do carro é diferente. O mesmo acontece aqui a nível dos equipamentos. Portanto, quando falamos de equipamentos com qualidades de emissor inferiores, com potências de emissor inferiores, áreas de spot muito grandes para potências baixas, vai, de alguma forma, implicar o desempenho desse equipamento. Portanto, o que é que eu te recomendo? É quando tu fores escolher um equipamento, seja agora, seja num futuro, ok? É que tenhas atenção que quanto maior é a área do spot, mais potência o emissor tem que ter. Portanto, se tiveres dois equipamentos iguais, em que o spot não, neste caso o emissor tem exatamente a mesma potência, só que um tem um spot maior e outro tem um spot mais pequeno, epá, então se tem exatamente a mesma potência, vai para o spot mais pequeno. Porque o spot maior com a mesma potência do outro que é mais pequenino pode comprometer o seu desempenho, os resultados que tu vais oferecer. Portanto, aqui a radiância, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Tenho aqui uma informação adicional para te dar. Toda esta informação que eu passei aqui neste primeiro episódio e nos episódios seguintes em que eu vou estar a solo, eu tenho sempre esta informação, este resumo dos episódios, ok? Eu tenho um PDF. Um PDF não, um ficheiro, não vamos chamar PDF, mas eu tenho um ficheiro que eu posso partilhar contigo. O que é que tu tens que fazer? Antes de mais, subscrever aqui o canal do podcast, caso ainda não tenhas a fazer, começa a fazê-lo. Isto também lá ao meu Instagram, ao meu @SusanaRViana, e também começares a seguir, caso ainda não me sigas. Mas o mais importante mesmo é ires aqui ao link abaixo na descrição do episódio e vais preencher o formulário. Ao preencheres esse formulário, tu vais receber no teu e-mail toda a informação que eu partilhei aqui neste episódio do podcast. Também poderá surgir, se não for aqui neste episódio, surgirão nos próximos, tá? Mas um QR Code, caso estejas a ver na televisão, e se quiseres apontar o teu telemóvel, vais imediatamente para esse formulário também. Portanto, tu escolhes, ou clicas no link, ou vais para o QR Code. A fluência é um parâmetro que toda a gente vai falar. É a energia que tu entregas. A radiância nem sempre te explicam. E é um ponto muito importante para tu perceberes também o desempenho do teu equipamento. Muitas das vezes tu às vezes já te estás a colocar em questão, ok? Se és tu, se estás a fazer tudo bem, e às vezes não. Às vezes tu já estás a fazer um bom diagnóstico, tens a noção exata dos parâmetros, mas é o teu equipamento que te está neste momento a limitar. Ok? E quando chegamos a esse patamar, isto não acontece do dia para a noite, está bem? Mas quando chegamos a esse patamar, se calhar está na altura de passar para um patamar seguinte. Não, isto é como aos carros, nós não queremos ter uma vida inteira aquele carrinho pequenino com que iniciámos quando tirámos a nossa carta de condução. Nós temos sempre a ambição de ir trocando e de ir evoluindo. Nem sempre nos permite, é uma verdade. Mas trabalhamos para isso. Aqui é igual, tu estás a trabalhar para angariar mais clientes, para oferecer mais resultados e chegamos a um ponto que queres ser melhor ainda, então tens que fazer um novo investimento, ok? Às vezes também podes fazer uma coisa que eu acho que é interessante quando tu ainda não podes fazer esse reinvestimento. Aluga um equipamento diferente que te vá complementar aquele que tu já tens. E não tem mal absolutamente nenhum. Agora, a irradiância é algo que nem sempre é explicado e que eu acho que faz toda a diferença. Depois temos aqui outro parâmetro que normalmente não se fala. E não se fala dele porquê? Porque na realidade há muitos equipamentos, ou seja, há muitos não, a maior parte dos equipamentos, 99% dos equipamentos, se calhar, a nível de laser para epilação, e nomeadamente diodo, que é a grande maioria que nós encontramos aqui no nosso mercado,
é um tipo de parâmetro que não ajustamos no nosso equipamento. Portanto, a radiância também não se ajusta, não é? Já é uma coisa que vem de fábrica. Mas este parâmetro que eu estou a falar poderia ser algo que fosse ajustado. E eu posso dizer que, por exemplo, nas luzes pulsadas, eu trabalhei com luzes pulsadas que me permitia ajustar este parâmetro. E também já tive alunas minhas com equipamentos laser diodo em que tinham este parâmetro também para ajustar. De que parâmetro é que eu estou para aqui a falar, não é? Falo e não te digo qual é que é, mas eu vou-te já dizer. É o TRT, tempo de relaxamento térmico. Ou seja, nós temos o tempo de pulso. O tempo de pulso é o tempo que eu estou a enviar a energia para o organismo, que é medida em milésimos de segundo. Agora vamos fazer aqui um parênteses. O que faz a grande diferença, por exemplo, de um laser para remoção de tatuagem, de um laser, por exemplo, para epilação, tem a ver com os tempos de pulso. O tempo de pulso muda, altera a ação do laser. Por exemplo, quando nós falamos na área da epilação a laser, seja alexandrite, neodymo de Hague, luz pulsada, que não é laser, está bem? Diodo, o tempo de pulso é sempre medido em milésimos de segundo, por isso é que aparece sempre aquela sigla de MS, em milésimos de segundo, ok? Quando falamos de lasers para remoção de tatuagem, ou de micropigmentação, por exemplo, existem duas tecnologias atualmente no mercado. Os Q-Switch, que é a versão, a tecnologia mais antiga, que já existe há muito mais anos no mercado, e o tempo de pulso é medido em nanosegundos. E aqui alteramos a ação, enquanto que nos lasers para eliminar pelo falamos de ações térmicas, os Q-Switch têm uma ação mecânica, fotomecânica, ou fotoacústica também, porque eles, não é, fazem este, assim a trabalhar. Fazem normalmente este tipo de estalinhos, porque têm também uma ação fotoacústica e fotomecânica, portanto. E o que é que acontece? Eles têm uma ação como se fosse uma picareta, para romper as bolhinhas de tinta que estão na pele. E ainda existe agora uma tecnologia mais recente, que são os picosegundos, e chamam o laser de picosegundos porquê? Porque em vez do tempo de pulso ser medido em nanosegundos como os Q-switch, são ainda medidos em picosegundos, que é uma unidade ainda mais pequena de tempo, ok? Em que este efeito picareta realmente é mais eficaz ainda. Portanto, enquanto que o Q-switch vai transformar uma pedra estão a ver aquelas areias de algumas praias que é assim aquela areia mais grossa? Estão a ver? Que até parecem um bocadinho ainda de pedrinhas pelo meio. Pronto, esse é o efeito do Q-switch. O efeito do picosegundos é agarrar naquela pedra e transformá-la, por exemplo, como se fosse aquela areia muito fininha, quase farinha. Portanto, é a diferença do Q-switch para o picosegundos. E estou a falar disto porquê? Porque o tempo de relaxamento térmico está associado ao tempo de pulso. E o tempo de pulso é o tempo em que eu estou a enviar a energia, ok, para o organismo. E o que é que nós temos que pensar é que, e é aqui que começa a coisa um bocadinho também a complicar quando eu falo no ajuste dos parâmetros. Porquê? Porque a maior parte dos equipamentos, e que eu considero os equipamentos melhores, com resultados com uma performance diferente, por exemplo, tem uma qualidade diferente de emissores, estamos a falar que, e normalmente é o que estão inclusive nos estudos clínicos também, é que estamos a falar de tempos de pulso curtos. Vamos falar sempre de tempo de pulso associado ao fototipo, ok? Então, neste caso, estamos a falar que tempos de pulso curtos são os mais indicados para se trabalhar em fototipos mais claros. Quando falamos em tempos de pulsos longos, e posso-vos dizer que esta situação de tempos de pulsos longos é uma coisa mais recente no mercado, ok? E estamos a falar desses tempos de pulsos mais longos para serem trabalhados nos fototipos mais escuros, ok? Isto é o comum, ou deveria ser o comum. O que não acontece na realidade na maioria dos equipamentos que nós encontramos no nosso mercado aqui em Portugal. Então, que nos obriga a trabalhar de forma completamente inversa, ok? Porquê? Porque os emissores, não é? Portanto, estas pecinhas acabam por ter uma qualidade inferior e têm algumas limitações. E essas limitações dizem-te o quê? Olha, queres trabalhar com energias altas numa pele clara, porque ela até te permite. É verdade, eu permito trabalhar com energias muito altas, mas tens que trabalhar com tempos de pulso muito longos. E quando tu trabalhas com tempos de pulso muito longos, energias muito elevadas, isto torna-se incomportável de trabalhar neste formato nos fototipos mais escuros. O que é que acontece? É quando tu começas a baixar tempos de pulso, ou seja, começas a baixar energias, a maior parte destes equipamentos que têm os emissores que estão um bocadinho mais limitados, quando tu começas a baixar muita energia, a maior parte deles depois também o que é que vai fazer?
vai-te baixar os tempos de pulso, ele não te deixa trabalhar com energias muito baixas e às vezes com tempos de pulso muito longos. Então, vais ter que trabalhar com tempos de pulsos mais curtos e com energias mais baixas para ser mais conservadora nos fototipos mais escuros. Ou seja, isto acaba por criar aqui realmente uma confusão, porque a maior parte dos equipamentos que estão no mercado trabalham assim. Eu tenho que escolher tenho que escolher tempos de pulsos mais longos, energias mais altas para trabalhar em fototipos claros. Tenho que escolher tempos de pulsos mais curtos com energias mais baixas para trabalhar nos fototipos mais escuros. Quando eu venho aqui dizer o contrário. Mas eu venho dizer o contrário e posso dizer, claro que existem equipamentos que trabalham assim e existem ao contrário, porque tem a ver com os emissores e com a qualidade dos mesmos. Quanto maior é a qualidade do tempo de pulso, ele vai-te permitir, porque consegue permitir isso, trabalhares com energias altas e tempos de pulso curtos, porque ele é resistente o suficiente para te permitir trabalhar nesse formato. E esta é a condição ideal para garantir bons resultados também junto aos fototipos mais claros, em que nos permite trabalhar de uma forma mais agressiva. E é neste tipo de parâmetro também que me permite, de alguma forma, trabalhar de forma mais agressiva sem criar danos na pele. Porquê? Porque não se vai sentir tanto o aquecimento à superfície. Ao contrário, quando nós trabalhamos com tempo de pulso muito longo e energias muito altas. Quando falamos aqui do TRT, que eu não me esqueci, nem lá atrás eu falei que há aqui este parâmetro que raramente se fala nas formações, o tempo de relaxamento térmico, é o quê? Quando nós estamos a enviar energia, nós escolhemos um tempo de pulso, vamos imaginar, 100 milésimos de segundo, escolhi 100 milésimos de segundo. Então, durante 100 milésimos de segundo eu estou a enviar energia e ele vai cá abaixo, para, ok? E não envia. Este tempo em que ele não está a enviar chama-se TRT, tempo de relaxamento térmico. E ele tem que existir porquê? Porque é exatamente por este parâmetro que nós conseguimos atingir as células-alvo, células germinativas do pelo, que conseguimos destruí-las sem causar danos nos tecidos envolventes. É por este parâmetro. Isto é super importante e quase nunca falamos sobre ele. A verdade é que na maioria dos equipamentos tu não tens que o ajustar porque ele já faz de forma automática. Porquê? Este tempo de relaxamento térmico tem que ser igual ao tempo em que eu estou a enviar energia ou superior. Imagina, se tu escolheste 100 milésimos de segundo, ele automaticamente vai-te parametrizar cá em baixo 100 milésimos de segundo ou mais. Porque ele tem que ser igual ou superior ao tempo em que tu tiveste a enviar energia. Portanto, o equipamento já faz isto de forma automática. Mas por vezes também pode acontecer tu teres que o fazer manualmente e o teu equipamento até te permitir. E eu já trabalhei, volto a dizer isto, com equipamentos de luz pulsada, que era eu que determinava tanto o tempo de pulso como o tempo de relaxamento térmico, mediante os fototipos e as áreas de tratamento a nível do pelo, fototipo, grossura do pelo e cor do pelo. Ok? Vamos lá. Comprimento de onda. Não é um parâmetro que eu vou ajustar no meu equipamento. Certo, até pode ser. Tu podes ter diferentes manipulas no teu equipamento e tu podes ter que trocar. Não, era bom que até que pudesses trocar, porque significava que tu ainda conseguias personalizar ao máximo o tratamento ao teu cliente final. Agora, a verdade é, não é lá no display, é verdade. E também te digo, só conheço uns equipamentos que o fazem, por exemplo, a Candela, com o Gentle Max Pro, por exemplo, que ele traz alexandrite e traz neodímio de água, portanto 755 nanómetros e 1064 nanómetros, e tu podes lá no visor escolher se queres trabalhar com 755 ou se queres trabalhar com 1064 nanómetros. Nos lasers de iodo isso não acontece. O que pode acontecer é, ou tens um manipulo com o emissor lá dentro, em que já tens barras, umas que emitem 755, outras 1064, outras 808, ok? Isso é possível, mas tu não consegues selecionar umas a emitir só 808, isso não existe. Quando clicas lá no OK, elas vão sair, as luzes vão sair todas com os comprimentos de onda que cada barra tem. Agora, pode e existe no mercado, por exemplo, o equipamento que eu conheço no mercado, um equipamento de marca espanhola, o NECA Pro da Termosaúde, já é uma plataforma que te permite escolher o equipamento com diferentes manipulos. Por exemplo, emissão de 808 nanómetros só, com diferentes áreas de spot. E cada emissor vai ter uma potência diferente. Também te permite, se quiseres, ainda adquirir o emissor, ou melhor, um manipulo que só emite 1064 nanómetros e comprares ainda
outro manipulo, por exemplo, que só emite 755 nanómetros. Estamos sempre a falar de lasers de lasers de iodo, mas que vão emitir os comprimentos de onda de alexandrite e neodímio de água, ok? Agora, porquê que isto é importante? Porquê que é um parâmetro importante para o teu tratamento? Porque os comprimentos de onda podem ter maior ou menor afinidade com a melanina, ok? E agora, imagina que tu tens um laser diodo, sim, é verdade, ele permite-te, é o laser mais versátil que te permite trabalhar em todos os fototipos de pele. Sim, verdade. Mas o que é que acontece? Se nós tivermos o 808 nanómetros a trabalhar de forma conservadora e o 1064 nanómetros a trabalhar de forma conservadora, o de 1064 nanómetros nos fototipos de pele mais escuras relativamente ao diodo, ele ainda assim é mais seguro, porque a afinidade que ele tem com a melanina é muito inferior à do 808 nanómetros. Portanto, eu ainda consigo, inclusive, trabalhar com uma energia às vezes um bocadinho mais alta, não é? E de forma mais segura. Portanto, isto é possível. Agora, claro que também, se escolheres mal o comprimento de onda para os fototipos que tu tens à tua frente, também pode comprometer realmente os teus resultados, ok? Ou o contrário, que já até um dano, se utilizar um 755 nanómetros num fototipo muito elevado, o dano vai acontecer, não é? Tal e qual como se utilizares um 1064 nanómetros, uma pele clara com pelo claro, o resultado também poderá ser praticamente indescente, porque não é o comprimento de onda ideal para aquelas condições. Portanto, sim, eu posso-te aqui dizer que neste caso o comprimento de onda importa. Vou beber aqui um bocadinho de água, portanto, saúde a nós, não é? Portanto, vamos lá. Tenho aqui um ponto que diz: porque ajustar mal faz os resultados não aparecerem. Porque na realidade, se começarmos lá atrás no diagnóstico, ou seja, ultrapassamos este passo, não o fazemos. O nosso cliente começa a fazer connosco. Eu começo a ajustar os parâmetros, pura e simplesmente porque alguém me deu uma tabela e pede-me para seguir aquela tabela, que eu não posso estar ad eterno só a seguir-me por aquela tabela. Talvez numa primeira sessão, numa segunda sessão, mas eu não posso ser ad eterno. Eu tenho que compreender exatamente o que é que cada parâmetro faz e o que é que ele vai implicar no tratamento, ok? Isto é algo que para mim é crucial, é muito importante e por isso é que eu falo disto nas minhas formações todas, inclusive no TPE. Torna-te uma profissional de elite. Se ainda não tive esta oportunidade de conhecer esta formação online, é um curso que está gravado que tu podes assistir a qualquer momento do teu dia, no teu melhor horário. Tens acesso a ele durante 12 meses, portanto, durante um ano. Podes ver, rever as vezes que tu quiseres. Ainda vais ter acesso de uma forma não diretamente a mim, porque não estamos ali dia a dia, mas se tu mandares uma mensagem, se mandares um e-mail, eu estou cá para te responder e para te ajudar. Já foram mais de 200 alunas que passaram por lá, os feedbacks são sempre positivos, portanto, por um preço super, super, super baixo. Portanto, a única coisa que tens de fazer, vai aqui abaixo à minha descrição deste episódio e tu vais encontrar lá o link para saberes mais sobre o TPE. Mas realmente é algo que eu abordo bastante. Não é à toa que eu lá vou abordar o diagnóstico faz parte do tratamento. Pensa numa coisa, que tu quando estás em gabinete tens que, existem passo a passo no protocolo, né? Higienizar a zona, delinear com o lápis branco, a seguir vou rasurar, a seguir, não é? Todos estes passo a passo. Portanto, pensa que este é o passo a passo já no final do teu funil, mas no início existem passos a passos que são grossos, que é diagnóstico, agendar a primeira sessão, ao final da terceira sessão, portanto, para a quarta sessão, vou fazer uma reavaliação. Portanto, também tem que haver este passo a passo para todo um protocolo de tratamento e não só dentro do gabinete no momento da sessão. Tem que haver todo este processo. E outra coisa que é muito importante e que deve fazer parte do teu dia a dia, cada vez mais tu compreenderes os parâmetros e o que é que cada um deles vai implicar no teu tratamento. O conhecimento aprofundado sobre os parâmetros, sobre a tecnologia de laser, vai te permitir tu trabalhares com qualquer equipamento. Qualquer equipamento, porque o que eu sinto muitas das vezes, e não tem mal absolutamente nenhum, é eu tenho um equipamento, eu troco mais ou menos, eles trabalham mais ou menos dentro do mesmo formato, dois para amanhã, eu até tenho alguns resultados com os meus clientes, tudo me corre bem, até tenho outros profissionais a fazerem perguntas, porque não dar formação? E está tudo bem, tu começas a dar formação, mas depois só tens o conhecimento daquela parte, daquele estilo de equipamento. E o que eu quero é que tu aprofundes, seja na área da epilação a laser, seja em qualquer área.
de estética ou fora mesmo da estética. Se estiveres-me aqui a ver e se não fores da área da estética, está tudo bem. Nós temos que conhecer bem o assunto que nós realmente queremos ensinar outras pessoas a fazer. Todos nós temos um início, não temos que, quando decidimos dar uma formação, não temos que realmente decidir só quando já sabemos tudo. Não, nós temos sempre conhecimento que podemos ajudar as pessoas nas diferentes fases que elas estão das suas carreiras, mas eu tenho que estar a estudar constantemente. Portanto, isto deve fazer parte do teu dia a dia. Saberes, instruir-te, questionares e está tudo bem. Ok? Tal e qual, o que é que eu não quero que aconteça? É tu estás a alugar um equipamento, ok? Durante 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, mais de um ano, praticamente é sempre o mesmo equipamento que vem, mas às vezes a empresa aconteceu alguma coisa e trocou de equipamento, não te disse nada e no dia que tu chegas para atenderes os teus clientes todos, não é? E chega um equipamento diferente e tu já ficas às aranhas porque não compreendes o que é que ali está. E o que eu te digo é, se tu estudares sobre os parâmetros, se estudares sobre a tecnologia, tu vais perceber sobre laser, tu vais perceber sobre luz pulsada e vais conseguir ajustar isto ao teu negócio e tirar o melhor partido de qualquer equipamento que chega à tua frente. E para mim isto é o mais importante. É tu compreenderes o que é fluência, é tu perceberes o que é uma frequência, é perceberes o que é o tempo de pulso, o tempo de relaxamento térmico, o que implica uma irradiância. Isto é muito importante. E foi isso que eu de alguma forma quis partilhar aqui contigo neste episódio dos parâmetros 6 medo. Portanto, o que é que eu quero? Quero que tu continues aqui comigo e mais, o que é que eu partilho sempre aqui? Partilho de alguma forma informação e não deixo de partilhar quase formação também. Portanto, temos aqui encontro marcado na próxima segunda-feira e no próximo episódio de Parâmetros Sem Medo.